Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos e logo após a oração nós iremos para a leitura da palavra de Deus. Amém? Pai amado, eu te agradeço por essa terça-feira, por esse momento de estarmos aqui reunidos para ministrarmos a Tua palavra, Pai. Abençoa grandemente, ó Deus, quem está nos ouvindo agora, quem está participando conosco neste culto, que a Tua palavra possa alcançar corações e atingir o Teu propósito. Que o Teu Espírito Santo esteja direcionando essa ministração e que a Tua vontade seja feita, Pai. Toda a honra e toda a glória seja para o Teu nome, Senhor. Nos ajude, nos conduza e peço a Tua direção, Pai. Abençoe a todos que estão aqui nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a palavra que eu gostaria de hoje ler nessa terça-feira encontra-se na carta de Tiago, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, eu confesso que até ontem à tarde eu não sabia o que ministrar para essa terça-feira, e uma mensagem que eu recebi ontem à tarde mudou tudo e a inspiração veio. Mais ou menos há umas 2 semanas atrás, 2 semanas e meia, um amigo meu me ligou e nós começamos a conversar, né? Conversamos diversos assuntos, sobre trabalho, sobre família, e num certo momento ele interrompeu, mudou a direção do assunto e me pediu que eu orasse por um amigo dele que trabalhou com ele numa determinada empresa aí, e pediu que eu orasse por ele porque ele estava hospitalizado. Não era por Covid, tá? Era outra enfermidade. As pernas dele estavam inchadas, ele não conseguia andar. E quando ele foi ver esse amigo dele, ele estava muito abatido, ele estava meio depressivo. Parece que ele estava numa situação que ele não queria mais ser medicado, a coisa estava bem séria, e ele pediu para que eu orasse por ele, né? Aí eu pedi o nome dele, né? Era Everaldo, o nome desse amigo dele, e falei, não, vou orar pelo seu amigo sim, pode deixar. E assim eu fiz, né, irmãos? Orei. Nos momentos em que eu ia orar aqui em casa, eu apresentava o nome dele diante de Deus, para que Deus abençoasse, restaurasse a saúde. Em alguns momentos eu orei na igreja pela vida dele, e assim, vida seguiu, né? Quando foi ontem à tarde, irmãos, eu recebi uma mensagem dele, falando que, me cumprimentando, né? Oi, Elber, tudo bem? Eu quero agradecer pelas orações,
porque o Everaldo, ele hoje está tendo alta, depois de 54 dias internado, e ele está tendo alta, está indo para casa e vai continuar o tratamento dele agora em casa. Ele até já está conseguindo andar. Eu falei, glória a Deus. E veio a seguinte coisa no meu coração: oração funciona. E era isso que eu queria falar hoje. Oração funciona. Oração, irmão, tem poder. A oração funciona. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu não quero aqui ter a arrogância ou o orgulho ou a vaidade ou a prepotência de dizer que a oração funcionou porque eu sou justo, e justo no sentido de que eu faço todas as coisas certinho, eu não tenho nenhum defeito, eu não tenho nenhuma falha, eu não tenho nenhum pecado, nada disso. Mas eu creio que eu sou justo pela fé em Cristo, que eu sou justificado por Cristo. E acredito, irmãos, que todo cristão deve crer que é justificado pela fé em Cristo. Não por minhas obras, mas simplesmente sou justo pela fé em Cristo. Esse texto que nós lemos em Tiago trata de diversos pontos, né? Diversos assuntos, como a oração de quem está aflito, o louvor de quem está contente, a oração pelos enfermos, a unção com óleo, o perdão dos pecados, a confissão dos pecados, que também é algo muito importante, fala de cura. Mas nesse texto que nós lemos, eu quero enfatizar somente o poder da oração. O poder da oração. Tiago cita o exemplo de Elias, nesse texto que nós lemos, né? Elias, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, ele era frágil como nós. E ele orou para que não chovesse durante 3 anos e meio. E o céu fechou, não choveu mais. E logo em seguida ele orou para que chovesse, depois dos 3 anos e meio. O céu se abriu, caiu a chuva e a terra produziu seu fruto novamente. E aí, irmãos, Tiago, ele começa a usar o exemplo de Elias, que mesmo sendo sujeito às mesmas paixões que nós, ele está querendo dizer o seguinte, que ele era um homem comum como nós. E ele, assim como ele lançou mão do poder da oração, nós também, eu e você, a Igreja de Cristo, nós também, como homens e mulheres comuns, podemos também lançar mão no poder da oração. Também podemos utilizar esse meio para nos aproximarmos a Deus e pedir o que precisamos. Nós também temos o direito de orar e pedir a Deus, assim como Elias fez, nós também podemos fazer isso. Muitos irmãos utilizam a oração como um último recurso. Eu já fui para o médico, eu já pedi ajuda em empréstimo no banco, eu já falei com os meus parentes, eu já falei com os meus amigos, eu já falei, sei lá, com determinados especialistas, não sei. A gente recorre a uma porção de recursos. E às vezes deixamos a oração por último, enquanto que, na verdade, a oração deveria ser a nossa primeira atitude, o nosso primeiro posicionamento. Alguma coisa sobreveio em minha vida, alguma aflição, algum desafio, alguma luta, tribulação, eu vou orar ao Pai. Deveria ser a minha primeira ferramenta, a minha primeira atitude, orar, sempre orar. E a oração tem que ser algo constante na vida do crente. Ele tem que ser algo assim, sabe, contínuo. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus ele deixa uma lição ali muito importante, quando ele vai falar sobre a parábola do juiz iníquo.
ou do juiz injusto. Ou então, um outro título que eu gosto mais é a parábola da viúva persistente. Logo no começo dessa parábola, no versículo 1, 2, Jesus ele fala o seguinte: olha, essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que acontece muitas das vezes é que nós não oramos sempre e muitas vezes nós desfalecemos ou desanimamos. Mas a viúva, que ali no capítulo 18 de Lucas, mesmo sabendo que aquele juiz era injusto, que ele não temia a Deus, ela constantemente ia pedir a ele que se fizesse justiça na vida dela. Irmãos, essa persistência é fundamental. Tem que estar sempre presente na nossa vida. A gente jamais pode desfalecer, desanimar. E é através da oração, irmãos, que nós conseguimos comunhão com Deus. Que nós conseguimos comunhão com o Espírito Santo. É essencial para a nossa vida espiritual. A oração nos dá força, ela nos dá coragem para enfrentar as adversidades. A oração é como se fosse um alimento na vida espiritual do crente. O crente que não ora fica com a vida seca, ela fica infrutífera, fica sem condições para continuar. Eu até li algo aí, algum tempo atrás, que quem ora mais, cansa menos. E eu acho que isso é verdade. Quem ora mais, cansa menos. E acho que portas se abrem, as coisas fluem e espiritualmente as coisas começam a acontecer que a gente não consegue explicar. Então a prática da oração, irmãos, é fundamental, é essencial para a vida do crente. Oração funciona. E por que me veio essa vontade de ministrar isso? Oração funciona porque eu acho que alguns crentes já estão perdendo a esperança e a fé na oração. Alguns crentes de repente já não, sabe, nem oro mais porque eu acho que não adianta mais. Adianta sim. Se você está orando pela tua família, continue orando pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar, enfim. Adianta sim, não perca a esperança. Oração funciona e funciona muito bem. Entretanto, irmãos, há orações que Deus responde de imediato, né? Elias, ele não só orou para não chovesse mais, mas ele também orou para que o filho de uma viúva ressuscitasse. Há orações que a gente faz e são instantâneas. E até acho que essa oração que eu fiz pela vida do Everaldo, sem eu conhecer ele, eu só tinha o nome completo dele, só apresentei ao Senhor 2 semanas, 3 semanas depois de já saber que ele teve alta, para mim foi uma resposta rápida. Mas há orações que levam anos para o Senhor responder. Há orações que levam tempo, às vezes até décadas, né? Mas eu creio, irmãos, que toda demora há uma razão, há um propósito. Toda demora tem o seu sentido, tem o seu porquê. A gente aprende isso com a nossa caminhada cristã, com a nossa caminhada de fé. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, há alguns anos atrás, num dos momentos difíceis da minha vida, com um pastor, ele ministrando sobre oração, ele colocou o seguinte, que eu estou orando, mas enquanto eu não receber um não de Deus, eu ainda posso continuar pedindo, eu ainda posso continuar clamando. Enquanto não vem o não de Deus, eu ainda posso continuar buscando a resposta em Deus. E eu acho que é isso que a gente tem que se firmar e se alicerçar. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, ou
Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Irmãos, deixa eu te perguntar, o que está te inquietando? O que está te deixando ansioso? O que está te angustiando? Eu quero te dizer uma coisa. Ore, ore e ore. Coloque diante de Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas solicitudes, aquilo que está te incomodando, aquilo que está, de repente, tirando o seu sono, tudo aquilo que está desconfortável para você. Coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Ore, ore e ore. Não pare de orar. Continue. A oração, ela tem que ser constante, irmãos. Tem que ser nosso estilo de vida. Você vai ver que quando a gente ora, irmãos, parece que as coisas até nos acalma, sabe? Deixa a gente até mais tranquilos e mais estáveis para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Olha, irmãos, a gente até pode achar que Deus não vai atender a nossa oração, não vai responder. Pode ser de imediato ou pode demorar, mas eu acredito que Deus, ele nunca menospreza as nossas orações. Porque assim como o juiz, que era injusto e não temia a Deus, não tinha nenhum temor a Deus, ele atendeu a petição dessa viúva, né? Quanto mais, irmãos, o nosso Deus, que é rico em misericórdia, que é poderoso, que é grande, que é amoroso, não vai atender às súplicas dos seus filhos? Depois os irmãos, se quiserem ler a parábola da viúva persistente, em Lucas 18, vocês vão entender isso muito bem. Deus, ele está sempre pronto para nos ouvir, sempre pronto para estender as suas mãos poderosas, e ele é Pai. Ele sabe o que passamos, ele sabe o que precisamos, ele vai responder da melhor maneira possível, e nós temos que crer nisso. Quando oramos, temos que acreditar que o tempo de Deus é o melhor e a resposta que Deus der é o melhor. Ele é nosso Pai e ele tem o melhor cuidado por todos os teus filhos. Uma coisa que eu gostaria também aqui de advertir, né? Esse meu amigo que pediu oração pelo Everaldo, ele tá afastado da igreja, né? Infelizmente. Ele é conhecedor da palavra e já faz algum tempo que ele não está mais na igreja. E ele ligou para mim, conversou e ele pediu oração para mim. Irmãos, às vezes eu tenho a sensação, às vezes eu tenho a percepção de que as pessoas que estão fora da igreja ou que estão afastadas creem mais no poder da oração do que nós que vamos à igreja todos os domingos. Parece que essas pessoas que estão, digamos assim, na periferia, estão fora da igreja, creem mais no poder da oração, no milagre de Deus, do que nós que estamos todos os domingos na igreja. É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir, em acreditar mais no poder da oração. Que a sua oração tem efeito, a minha oração tem efeito, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, eu quero enfatizar, há poder na oração. A oração nos fortalece, cura os enfermos, levanta o abatido, faz a chuva cessar, faz a chuva cair, libertou Pedro na prisão, traz paz no coração, faz coisas incríveis. Então, eu quero, com essa palavra dessa terça-feira, dizer o seguinte para você: continue orando. Se você não está orando, que você dobre os seus joelhos, curva a sua cabeça e acredite. Oração funciona. E que você tenha essa coragem, esse posicionamento, que você não pare,
com a vida de oração, continuar buscando, continuar intercedendo pelos seus entes queridos, ou por uma causa que você está precisando. Enfim, se você está orando, eu quero te encorajar, continue. E se você não está, que hoje, em nome de Jesus, você possa tomar um posicionamento diferente. Que seja o primeiro recurso que você vai tomar hoje ou amanhã, não sei. Mas que, olha, dobrar os seus joelhos, curvar sua cabeça, num particular entre você e Deus. E é a oração que a gente aumenta a nossa intimidade com Deus, a nossa ligação com Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que eu creio que ainda você vai ter muito o que testemunhar em nome de Jesus. E creia, oração funciona. Então, depois dessa palavra, o que eu quero fazer? Eu quero orar com você, com a sua família, e que você tenha uma vida abençoada para a glória de Deus. Pai amado, eu te louvo, eu te exalto por essa palavra. Eu quero que todos que estão aqui, Senhor, nos assistindo, nos vendo, tenham agora um ânimo especial, Pai. Que possamos obedecer, Senhor, como Cristo ensinou, de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Deus, que o Senhor ajude quem está abatido, quem está, papai amado, já sem esperança, que nesse momento o Senhor possa visitar, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa dar condições, pois o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que faz o impossível. Pai, em nome de Jesus, quem estiver precisando de cura, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos de poder. Quem estar com causas impossíveis, ó Deus, que o Senhor possa fazer o inexplicável, Pai, acontecer. Deus, abençoe grandemente, Pai, a tua igreja, aqueles que são cristãos e aqueles que ainda não são, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor ajude, que o Senhor esteja visitando, trazendo a tua paz, a tua alegria, o teu amor, o teu descanso sobre a vida de todos, ó Deus. É assim que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, espero que você tenha uma terça-feira abençoada, uma semana cheia da graça em nome do Senhor e que você continue nessa caminhada. E lembre-se, oração funciona. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.